7 profecias escritas há milhares de anos estão explodindo nas manchetes de 2025 e quase ninguém está percebendo o que isso significa. Enquanto você ouve sobre guerras, rumores de guerras, novilhas vermelhas em Israel, sistemas de pagamento digitais e tensão nuclear no Oriente Médio, tem um detalhe que a maioria ignora. Tudo isso já estava desenhado em capítulos específicos da Bíblia. Se você sente que tem algo acontecendo, mas não consegue montar o quebra-cabeça, fica até o fim, porque vamos passar por 7 profecias que muitos estudiosos afirmam estar se cumprindo diante dos nossos olhos em 2025, e a última muda completamente a forma como você enxerga os próximos anos. Se você é o tipo de pessoa que não engole facilmente a palavra coincidência, deixa o like agora e presta atenção, porque os próximos minutos podem reorganizar tudo o que você pensava sobre o tempo em que a gente está vivendo. Primeira profecia: guerras e rumores de guerras. Em Mateus capítulo 24, Jesus disse que antes do fim viria um tempo marcado por guerras e rumores de guerras, com nação se levantando contra nação e reino contra reino. Em 2025, o cenário do Oriente Médio parece uma ilustração ao vivo dessas palavras, com ataques, contra-ataques, operações militares entre Israel, Irã e seus aliados sendo interpretados por muitos cristãos como um eco direto desta profecia. Análises recentes ligam explicitamente o conflito Israel-Irã às profecias de Ezequiel 38 e às advertências de Jesus sobre um tempo de intensa instabilidade global antes de um acerto de contas final. Quando você vê expressões como "isso é só o começo das dores de parto" sendo usadas para descrever os conflitos atuais, está vendo a linguagem de Mateus 24 entrando nas análises geopolíticas de 2025. Segunda profecia: Israel no centro da história. Há décadas, teólogos apontam que a restauração de Israel e o foco mundial em Jerusalém seriam peças centrais no tabuleiro profético do fim dos tempos. Hoje, cada crise na região da antiga Terra Santa vira notícia global, e a cidade de Jerusalém continua sendo o epicentro de tensões religiosas e diplomáticas, exatamente como muitos intérpretes veem em textos como Zacarias 14 e Apocalipse 11. Em 2025, sermões e estudos de profecia estão conectando diretamente as manobras políticas em torno de Jerusalém com promessas bíblicas de que a cidade seria um cálice de tontura para as nações, expressão usada há muito tempo em círculos escatológicos para descrever esse cenário. O fato de Israel, um país tão pequeno, continuar no centro de debate sobre segurança global, armas nucleares e futuro do planeta é visto por muitos cristãos como confirmação viva de que a Bíblia colocou esse povo e essa terra na linha de frente da história até o fim. Terceira profecia: a novilha vermelha e a preparação para o terceiro templo. Números capítulo 19 fala de uma novilha vermelha sem defeito usada em um ritual de purificação ligado ao serviço do templo, e muita gente que estuda a profecia vê isso como parte do cenário para a restauração de sacrifícios em Jerusalém. Nos últimos anos, cristãos e judeus passaram a falar de forma intensa sobre novilhas vermelhas trazidas do Texas para Israel, justamente porque atendem aos requisitos antigos desse texto bíblico e foram colocadas sob supervisão rabínica em território israelense. Em julho de 2025, veículos religiosos relataram um ritual de ensaio com novilha vermelha em Israel, mostrando imagens de uma cerimônia no Monte das Olivas, algo que muitos enxergam como um passo concreto na direção de um futuro sacrifício real. Organizações como o Temple Institute admitem publicamente que vem se preparando há anos para produzir as cinzas da novilha vermelha, tanto em nível educativo quanto prático, alimentando a percepção de que a infraestrutura espiritual e ritual para um novo templo está praticamente pronta. Para quem lê a Bíblia com óculos proféticos, ver novilhas vermelhas em Israel, rabinos treinando para serviço sacerdotal e movimentos preparando o terreno perto do Monte do Templo não é folclore religioso, mas um relógio contando para eventos anunciados há mais de 2000 anos. Quarta profecia: aumento de desastres, pestes e terremotos. No mesmo discurso em Mateus 24, Jesus fala de fomes, pestilências e terremotos em vários lugares, chamando tudo isso de princípio das dores. Conteúdos proféticos populares em 2025 listam justamente esse pacote de sinais: epidemias recentes, terremotos mais frequentes, eventos climáticos extremos, como parte de um painel de últimos sinais para este ano.
Sites e pregadores que acompanham profecia bíblica chamam a atenção para a sensação de que a Terra está gemendo de forma acelerada e ligam esse cenário a textos que descrevem a criação como esperando, em dores, a revelação final do plano de Deus. Mesmo quem não é religioso percebe que algo está fora do normal em escala global, e justamente essa sensação de colapso sistêmico é frequentemente associada por cristãos ao quadro profético traçado por Jesus e pelos profetas. Quinta profecia: a grande apostasia e o esfriamento do amor. A Bíblia fala de um tempo em que muitos se afastariam da fé, a iniquidade aumentaria e o amor de quase todos se esfriaria, algo que muitos relacionam a Mateus 24 e as cartas apostólicas sobre uma grande apostasia. Estudiosos que analisam profecia hoje apontam para a decadência moral, relativismo extremo, perseguição indireta à fé cristã e abandono de valores bíblicos básicos como evidências claras de que esse esfriamento já está em curso. Artigos e sermões recentes sobre "Estamos nos fins dos tempos" destacam exatamente esse ponto. Não se trata apenas de guerras e sinais no céu, mas de uma transformação profunda no coração das pessoas, com gente preferindo qualquer narrativa à verdade revelada. Quando você olha para o ambiente espiritual de 2025, polarização, ódio, banalização do mal, perseguição cultural à fé, não é difícil entender por que tantos cristãos ligam esse clima ao cumprimento progressivo da profecia do amor que esfria. Sexta profecia: o Evangelho sendo pregado a todas as nações. Jesus disse que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Algo que muitos veem como um dos últimos grandes marcos proféticos. Comentadores atuais lembram que, pela primeira vez na história, temos tecnologia capaz de levar mensagem bíblica a praticamente qualquer lugar do planeta, por meio de internet, satélites, streaming e tradução instantânea. Sites cristãos que analisam profecia afirmam que jamais houve um momento como 2025 em termos de alcance global da mensagem, com Bíblias digitais, aplicativos e transmissões ao vivo chegando em línguas e regiões que antes estavam completamente fechadas. Para quem lê Mateus 24 como um roteiro, ver o Evangelho ultrapassando fronteiras físicas e políticas em escala global é sinal claro de que essa profecia já não é teoria distante, mas realidade palpável. Sétima profecia: sistema econômico global e a preparação para a marca da besta. No livro de Apocalipse, capítulo 13, aparece a famosa imagem de um sistema em que ninguém pode comprar nem vender sem um sinal, ligado a uma figura chamada de besta. E por séculos isso pareceu algo impossível de acontecer de forma literal. Estudos recentes sobre profecia relacionam esse cenário a um sistema econômico global, cada vez mais digital, com pagamentos eletrônicos, moedas digitais estatais e tecnologias de identificação que podem, em teoria, controlar quem participa ou não do mercado. Artigos cristãos discutem como o avanço de soluções sem dinheiro físico e o desenvolvimento de ferramentas que conectam identidade, localização e transações tornam mais fácil imaginar um futuro em que um governo ou líder possa impor condições para comprar e vender. Líderes religiosos alertam que não se trata de afirmar que qualquer tecnologia específica seja já a marca, mas de reconhecer que o ambiente descrito em Apocalipse, controle econômico centralizado e coercitivo, nunca esteve tão ao alcance como em 2025. Agora, junta as 7 profecias. Guerras e rumores de guerra se multiplicando, Israel no centro, novilhas vermelhas em Israel e preparo de templo, desastres e terremotos, apostasia e esfriamento do amor, evangelho alcançando todas as nações e um sistema econômico cada vez mais pronto para controle total. São 7 peças que aparecem em textos diferentes da Bíblia, escritas em épocas diferentes, mas que em 2025 parecem convergir numa mesma linha do tempo, o que leva muita gente a falar em aceleração profética. Se tudo isso for apenas coincidência, é a coincidência mais improvável e mais abrangente da história humana, envolvendo política, religião, economia, tecnologia e espiritualidade ao mesmo tempo. Então, o que você faz com tudo isso? Primeiro, não é convite para pânico, mas para vigilância. Jesus mandou observar os sinais, não entrar em desespero.
Segundo, é um chamado para acordar espiritualmente, porque se as peças realmente estão se encaixando, ficar neutro é, na prática, ignorar o que está diante dos olhos. Terceiro, é um empurrão para você ir às fontes, ler os capítulos, conferir os fatos, comparar notícias com escrituras e não terceirizar sua percepção do tempo em que vive. Sendo bem sincero, quando essas conexões começaram a ficar claras, muita gente que estuda profecia relatou exatamente o mesmo sentimento, um misto de espanto, temor e aquela sensação de não tem como ser só acaso. Talvez você esteja sentindo um incômodo agora, uma mistura de curiosidade e medo, pensando se está pronto para viver num tempo em que as profecias deixam de ser apenas textos lidos na igreja e viram manchete no jornal. Se for o caso, isso não te coloca como fraco, te coloca exatamente no lugar de quem está acordando para a realidade de que a história tem um autor e um final definidos. Agora eu preciso saber de você. Olhando para esses 7 sinais, você acha que estamos vendo cumprimento profético acelerado ou apenas coincidências históricas acumuladas? Comenta profecia se você enxerga a mão de Deus organizando os acontecimentos ou coincidência se acha que tudo isso é apenas leitura forçada em cima das notícias, e explica o porquê. Se você é cético, faz o seguinte, pega Mateus 24, Apocalipse 13, Números 19 e confere por conta própria o que está escrito. Compara com as análises de profecia modernas e com as notícias que mostramos aqui. Se encontrar alguma leitura totalmente distorcida, usa os comentários para refutar com base e referência, porque o objetivo aqui não é ter razão, é olhar para a realidade à luz da verdade. Se esse tema mexeu com você e você conhece alguém que diz "parece que o mundo enlouqueceu", manda esse vídeo para essa pessoa, porque entender o pano de fundo bíblico pode mudar a forma como ela interpreta tudo o que está acontecendo. Deixa o like se pelo menos uma dessas 7 profecias te fez enxergar 2025 de outro jeito, e se inscreve porque ainda vamos destrinchar, uma por uma, as conexões entre Israel, tecnologia, economia global e o relógio profético. Mantém os olhos abertos, confere tudo à luz da palavra e a gente se vê na próxima.